Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje nós vamos mergulhar direto num dos debates mais profundos e essenciais que a humanidade já enfrentou, a origem da vida. O material que fundamenta a nossa explicação de hoje examina a tensão monumental entre o naturalismo ateísta e a narrativa bíblica da criação. Como vamos notar, a discussão não para em detalhes puramente biológicos, mas revela um choque gigantesco de visões de mundo com repercussões práticas enormes. De um lado, temos a ideia de que processos totalmente aleatórios deram origem a tudo. Do outro, a visão clara de que existe um plano, uma intencionalidade e, fundamentalmente, um criador. Vamos investigar como o texto base desconstrói sistematicamente a visão materialista para então construir uma estrutura argumentativa super forte, ancorada no design inteligente e na criação bíblica. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Introdução e texto principal, a falácia do acaso cego, a visão bíblica da criação, debate e consequências, a resposta da igreja e guia prático, e fechamos com a conclusão abordando fé e razão. Vamos nessa? Seção 1. Introdução e texto principal. Para começar bem, é fundamental entender o ponto de partida do nosso material base. O debate sobre as origens é enquadrado aqui não apenas como um simples desacordo científico de laboratório, mas como um verdadeiro conflito filosófico entre o teísmo cristão e o naturalismo moderno. O documento destaca este verso bíblico, o texto de João, capítulo 1, versículo 3, como a âncora da lição. E sabe o que o conceito do logos significa na prática? Ele aponta para um começo totalmente racional e intencional. Em vez de ser fruto de um tropeço cósmico acidental e impessoal, a fundação do universo é escrita como o resultado brilhante de uma mente infinita e organizadora, sem deixar brechas para o acaso. Então, o contraste central abordado na lição fica muito nítido. O paradigma darwinista propõe que a diversidade da vida é um resultado de mutações aleatórias e processos cegos. Batendo de frente com isso, a revelação bíblica e o conceito de design inteligente postulam uma realidade guiada por uma vontade soberana, onde o universo grita a intencionalidade. A grande pergunta que o material levanta para reflexão é exatamente essa: a vida tem uma origem inteligente ou é só um mero produto de processos sem direção? Seção 2. A falácia do acaso cego. Avançando na nossa análise, é aqui que o texto mergulha nas críticas lógicas e científicas contra o naturalismo evolucionista, questionando com muita força as bases do acaso. O conceito de acaso criativo é desconstruído logo no subponto 1.1. O argumento lógico apresentado é fortíssimo. O acaso, por sua própria definição matemática, não tem poder de organizar nada. A lição aponta como uma falácia lógica gigante a tentativa darwinista de explicar a construção de maquinários celulares exatos através de eventos que são, essencialmente, caóticos e sem propósito nenhum. E isso nos leva à complexidade irredutível, abordada no subponto 1.2. Pense na engenharia absurda do motor flagelar de uma bactéria, ou na complexidade de um olho humano. São sistemas onde as partes dependem inteiramente umas das outras. O material argumenta que estruturas assim desafiam totalmente a ideia de evolução gradual. Por quê? Porque se faltar uma pecinha sequer, o sistema inteiro para de funcionar e perde a função biológica. A implicação óbvia é que essas coisas precisariam surgir já inteiras e funcionais. Incrível, né? No subponto 1.3, entramos na maravilha do DNA. A lição descreve essa fita como uma verdadeira linguagem biológica. A complexidade carrega instruções com uma exatidão assustadora. Citando as perspectivas bioquímicas do texto, uma informação tão complexa atua como uma assinatura inegável de inteligência. A premissa básica é simples e direta. Códigos superelaborados sempre derivam de uma mente consciente. Seção 3. A visão bíblica da criação. Em resposta ao naturalismo, o material vira a chave para a construção teológica do universo, com base no relato do Gênesis. Explorando o subponto 2.1, vemos que a narrativa bíblica passa muito longe de ser um evento caótico. É uma progressão incrivelmente estruturada. Nos 3 primeiros dias, os domínios físicos são preparados. Nos 3 seguintes, eles são preenchidos. E o texto bate muito na tecla de que a criação se reproduz segundo a sua espécie. Isso sugere uma plasticidade genética fantástica, mas sempre dentro de limites biológicos perfeitamente desenhados, anulando qualquer ideia de caos desgovernado.
Toda essa ordem majestosa leva ao princípio da finalidade, o subponto 2.2. A lição explica que as constantes do universo, como a força da gravidade e as cargas elétricas, têm uma precisão matemática tão milimétrica que qualquer alteração microscópica simplesmente impediria a vida. Esse ajuste fino é um indicativo absurdamente forte de um ambiente preparado de forma deliberada para sustentar a nossa existência. E aqui entramos num ponto fundamental, o subponto 2.3. Temos o contraste entre tratar o ser humano como um mero organismo biológico, moldado apenas pela sobrevivência e com um valor relativo, contra a doutrina da Imago Dei. A narrativa bíblica ensina que a humanidade foi formada diretamente pelo sopro do Criador. O material defende que essa singularidade é a única base inabalável para garantir a dignidade humana absoluta e os nossos valores fundamentais. Seção 4. Debate e consequências. Porque, vejam bem, tirar o Criador da cosmovisão de uma sociedade afeta muito mais do que a ciência teórica. O subponto 3.1 mostra como ocorreu a secularização científica. Os grandes pioneiros da ciência moderna queriam investigar o mundo natural justamente para admirar a inteligência de Deus. Mas, com o tempo, o naturalismo impôs uma exclusão artificial da intervenção divina, não por falta de evidências, mas como uma regra inventada. O que antes gerava reverência passou a ser usado para tentar minar a própria fé. E as consequências éticas disso? O subponto 3.2 é pesado. Segundo a análise, se somos só matéria em movimento sem nenhum propósito superior, a moralidade vira uma simples convenção social que muda a qualquer momento. A lição argumenta que perder padrões morais objetivos abre o espaço para interpretações destrutivas, como o darwinismo social, que distorceu o conceito biológico para justificar horrores e a desvalorização da vida humana no século XX. Seção 5. A resposta da Igreja e guia prático. Para lidar com todos esses desafios nas salas de aula, o material monta um kit de ferramentas fantástico e rápido. A primeira dúvida clássica abordada é: a ciência provou que Deus não existe? A orientação que o texto passa é bem direta. De forma alguma. A ciência é uma ferramenta incrível para investigar processos repetitivos e observáveis da natureza, mas ela não tem o alcance nem as ferramentas para invalidar questões filosóficas sobre a existência do Criador. Elas tratam de domínios diferentes, mas que se completam maravilhosamente. A segunda dúvida comum fala sobre a variação biológica, e o material esclarece de forma brilhante. A visão bíblica não nega a adaptação. A criação segundo a sua espécie indica que há uma enorme capacidade de variação interna, assim como vemos nas diversas raças de cães. Mas o texto reforça que essa plasticidade acontece dentro de limites genéticos previamente projetados e restritos. Não se trata de uma coisa se transformando num organismo completamente diferente ao acaso. Aqui consolidamos as defesas bíblicas da lição. São pilares curtos e fáceis de memorizar. Gênesis 1 apresenta Deus como a origem final. O Salmo 19 mostra como a natureza grita a existência de um arquiteto. O Salmo 104 fala da sabedoria do planejamento. E Gênesis 1 reforça que a dignidade humana é inegociável. É um arsenal perfeito para defender a fé cristã. Seção 6. Conclusão. Fé e razão. Chegando na etapa final, vamos amarrar essa harmonia absoluta entre a verdadeira ciência e a fé. Ao retomar a poesia incrível do Salmo 19, a lição reforça sua grande conclusão. Fé e ciência verdadeira nunca foram inimigas quando a gente interpreta os dados sem viés. O universo observável, seja na imensidão das galáxias ou nas engrenagens das células, não refuta Deus. Pelo contrário, atua como a testemunha mais silenciosa e mais poderosa de que fomos idealizados. Isso ilustra o ponto final da nossa análise de hoje. De acordo com o material, ficar focado só nos mecanismos tentando explicar o acaso é perder o panorama real de tudo. A realidade exige muito mais que uma resposta cega. Diante de tanta engenhosidade, fica a grande reflexão. A nossa busca principal deve ser apenas como a vida surgiu? Ou a mente deve se perguntar quem é o autor da vida? Fica aí essa provocação para continuarem explorando. Muito obrigado por acompanharem essa explicação detalhada e até a próxima. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!